de Castro Lourenço, sou acadêmico do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, Campus Rotaí. E neste vídeo vou apresentar um artigo científico cujo tema é as características do bacterioplâncton e suas relações com as características de carbono orgânico dissolvido e outras variáveis limológicas em ambientes de várzea do Rio Paraná, Mato Grosso do Sul, Brasil. Como eu já falei na apresentação desse vídeo, vou apresentar um artigo científico cujo o tema é as características do bacterioplâncton e suas relações com características de carbono orgânico dissolvido e outras variáveis limológicas em ambientes de várzea do Rio Paraná, Mato Grosso do Sul, Brasil. Introdução. Lúpulo microbiano. Pode também ser chamado de alça microbiana. Essa alça microbiana tem importância na disponibilização da matéria orgânica para os níveis tróficos superiores. As bactérias cabe a função de decomposição e mineralização não só da matéria orgânica formada pela produção primária, mas também a matéria orgânica particulada proveniente do entorno dos lagos, permitindo que os nutrientes inorgânicos sejam reaproveitados pelos produtores primários. E além disso, as bactérias são um importante componente na cadeia alimentar planctônica, o que pode ter um grande impacto no funcionamento do ecossistema, com a participação quantitativa significativa no fluxo de energia e matéria desses ecossistemas. Essa participação das bactérias nas cadeias alimentares passou a ser conhecida como o conceito de lúpulo microbiano, ou também chamada de alça microbiana. Continuando falando sobre a introdução desse trabalho, vou falar agora alguns fatores que controlam a quantidade e a densidade de bacterioplâncton. Sistema oligotrófico. Em um ambiente oligotrófico, os bacterioplâncton são controlados pela disponibilidade de nutrientes, pois nesses sistemas oligotróficos há uma falta de nutriente disponível para os bacterioplânctons. Sistema eutrófico. Em um sistema eutrófico, os bacterioplânctons são controlados por predadores. Esses predadores podem ser bactérias ou vírus, já que nesses sistemas eutróficos há uma disponibilidade muito grande de nutrientes para os bacterioplânctons. As bactérias heterotróficas utilizam como fonte de energia o carbono orgânico dissolvido. Esse fato tem sido utilizado para explicar a reação positiva usualmente obtida entre a concentração de carbono orgânico dissolvido e a biomassa e a atividade bacterioplâncton em ambientes aquáticos. Pois como os bacterioplânctons são produtores primários, degradando a matéria orgânica e liberando carbono orgânico dissolvido para a nutrição das bactérias heterotróficas. Mas essa disponibilidade de carbono orgânico dissolvido para as bactérias heterotróficas depende da composição bioquímica, do tamanho da molécula e da concentração de nutrientes inorgânicos e entre outros fatores. Todo esse artigo ele gira em torno do seguinte objetivo: caracterizar a comunidade bacteriana em termos de biomassa, densidade e biovolume em alguns corpos de água desta várzea e verificar a sua variação temporal e sua relação com algumas variáveis limológicas, incluindo alguns indicadores de qualidade de carbono orgânico dissolvido, obtidos através de espectroscopia ultravioleta visível e de análise de espectroscopia de fluorescência. Materiais e métodos. As amostras de água foram obtidas a partir de 6 habitats de planície de inundação. Essas amostras foram obtidas no Rio Paraná, Iviena e Baia. As 6 amostras foram retiradas das lagoas Garças, Patos, Ventura, Osmar, Fechada e Guaraná. Como já falei, o estudo foi realizado no Rio Paraná em ambiente de várzea. Esses ambientes são compostos por rios, canais e pequenas lagoas isoladas ou conectadas. Os pulsos hidrológicos são considerados o principal fator determinante das características de ambiente de várzea. As 6 lagoas, Garças, Patos, Ventura, Osmar, Fechada e a do Guaraná são todas as lagoas rasas desses ambientes, com profundidade média de 1 a 3,5 metros de profundidade. Locais de coleta das amostras. Nessa figura é possível ver onde foi feita todas as coletas das amostras. Lagoa Patos, Lagoa Ventura, Lagoa Guaraná, Lagoa Garças, Lagoa Fechada, Lagoa Osmar. As amostras foram coletadas a cada 3 meses entre novembro de 2007 e setembro de 2008. E essas amostras foram tomadas a partir de uma coluna d'água que media cerca de 0,5 metros acima da profundidade máxima das lagoas. Todas as amostras foram feitas entre picada. A partir das coletas, as amostras foram levadas em uma garrafa Dom Juan
imediatamente para o laboratório, para que fossem feitas todas as análises. Eram para ter sido obtidas 216 amostras, mas como em 2 ocasiões não foram possível recolher as amostras devido à pouca profundidade da Lagoa Osmar, assim no final resultaram um total de 210 amostras. Após as amostras serem levadas para o laboratório em garrafa Dom Juan, foi feito várias análises como pH e condutividade, oxigênio dissolvido, temperatura da água, alcalinidade total, transparência da água, nitrogênio total, amônio total, fósforo total, fosfato total, clorofila. Além daquelas análises, foi feita outras análises: determinação de carbono orgânico dissolvido, determinação da densidade, determinação do biovolume, determinação da biomassa. A determinação do carbono orgânico dissolvido foram feitas análises de espectrometria de fluorescência e espectrofômetro UV visível. Na determinação da densidade bacterioplânctica foi estimada através de epifluorescência usando microscópio. As células foram contadas em grupos de acordo com a forma e tamanho, e o biovolume de cada forma foi calculado de acordo com Sum e Lui. E para estimar a biomassa, tirou por referência o biovolume, utilizando o fator de conversão Thiel-Nielsen e Södergaard. Durante o tempo de coleta das amostras, ocorreram alterações no clima da região. Obteve períodos muito chuvosos e períodos secos com pouca chuva, alterando o nível hidrométrico do rio Paraná. A fim de observar a diferença entre os períodos de chuva e os períodos secos, para verificar a influência das variáveis na densidade, biovolume e biomassa, foi feita uma ordenação. Após essa ordenação, foi feita uma análise de variância para verificar a separação entre os períodos chuvosos e os períodos não chuvosos. Resultado de discussão. Nesse gráfico, mostra a densidade bacteriana das lagoas Garças, Osmar, Patos, Ventura, Fechada e Guaraná, no período novembro de 2007 a setembro de 2008. No gráfico mostra as duas densidades de bacterioplâncton que variou. Ela variou entre 1,3 mais ou menos 0,7 vezes 10 a nona célula por litro a menos 1 a 22,0 mais ou menos 4,7 vezes 10 a nona células a menos 1. Os valores mais elevados encontrados foram nas amostras de 2008, de setembro de 2008, como podemos perceber pela coluna branca, que se encontra mais elevada sobre as demais. A Lagoa Garças foi a que apresentou menor variação, e a Lagoa Ventura foi a que apresentou menor densidade. E a Lagoa Osmar foi a lagoa que apresentou maior variação de densidade, que você pode perceber que ela variou muito. Sua coluna de novembro de 2007 está muito diferente da coluna de setembro de 2008. Nessa tabela mostra o resultado das análises de biomassa bacteriana nas lagoas. Nas lagoas Garças, Osmar, Patos, Ventura, Fachada e Guaraná. Como pode perceber, essa biomassa ela variou de 0,22 mais ou menos 0,3 mg por litro a menos 1 a 1,91 mais ou menos 0,56 mg menos litro a menos 1. Os valores mais elevados foram encontrados em setembro de 2008, juntamente com os valores mais elevados de densidade. Esses valores estão representados pelas colunas brancas desse gráfico. A lagoa que apresentou menor variação de biomassa foi de Guaraná, e a Lagoa Garças e Osmar apresentaram a maior variação. Nesse gráfico é mostrada a relação entre a biomassa e a densidade nas diferentes formas celulares nas 6 lagoas. No geral, as amostras prevaleceram a forma Coccus, que é uma forma meio arredondada de bactérias, que está representada nas colunas brancas. Mas nas amostras de fevereiro de 2008, na Lagoa Garças, prevaleceu a forma Asch, que está representada pela coluna cinza dos gráficos. Como já havia falado, no slide 10 segundos, nos períodos de coleta ocorreram variações no tempo. Esse gráfico mostra as variações de profundidade das lagoas no período de setembro de 2007 a setembro de 2008, como vocês podem ver. É possível ver no gráfico que o período de fevereiro de 2008 a junho de 2008
o nível da água subiu muito em relação aos outros meses. Na tabela estão todos os valores ou resultados de todas as análises que foram feitas. Na primeira coluna estão os resultados da estação chuvosa e na segunda coluna estão os resultados da estação seca. Nessa tabela estão todos os resultados das análises, como as análises de temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade, alcalinidade, transparência da água, clorofila, nitrogênio total, amônio total, fósforo total, potássio, fosfato total, carbono orgânico dissolvido, E3/E4, FR, S298, densidade, biomassa, nível d'água e quantidade de chuva em milímetro. Essas análises que eu falei, essa S298 significa a densidade, a intensidade de fluorescência nos comprimentos de onda de excitação por emissão. Esse E3 por E4 significa, ele é inversamente proporcional ao grau de umidificação. E esse FR é um fator que indica o carbono orgânico dissolvido de origem autocone ou de origem alocone. Essas três análises que eu falei por último, que indica nessa seta agora, que estão aqui, elas são resultados obtidos pelas análises de espectrometria de fluorescência e pela análise de espectrometria UV visível. Agora vamos para a conclusão do trabalho. A densidade, biovolume e biomassa mostraram ser mais elevadas do que em outras planícies. É o seguinte, como eu já falei, a caracterização da comunidade bacterioplâncton em termos de densidade, biomassa e biovolume mostraram que no geral são mais elevadas que em outras planícies de inundação de água doce. E a caracterização da comunidade bacterianas variaram de acordo com o tempo, com maior densidade e maior biomassa nos períodos secos. As relações limológicas e espectrometria na densidade dos bacterioplânctons mostrou ter qualquer relação com o bacterioplâncton. Foram amônia total, fosfato total, transparência da água, a significância da intensidade de fluorescência nos comprimentos de onda de excitação e emissão e no fator que indica a origem do carbono orgânico dissolvido. As considerações finais das análises sugeriram que a densidade mais baixa de bacterioplânctons encontrada na estação chuvosa não foram devidas às limitações de nutrientes. No período seco, o carbono orgânico dissolvido disponível para o bacterioplâncton é mais estável, no entanto, é provavelmente partido de macrófagas aquáticas. Em geral, a presença de muita quantidade de carbono lábil resultou em densidades mais elevadas de bacterioplânctons e biomassa. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empagador, quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E a mulher namoradeira, eu passo por e mando embora.